Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ele dá algumas recomendações para que aqueles crentes tivessem uma vida abundante, uma vida cheia de bênçãos. E ele mostra que o bem sempre prevalecerá. O bem vencerá sempre. Ele mostra isso no capítulo 12, versículo 18, diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. O versículo 20, ele disse: pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então sempre o bem prevalecerá. Por mais que nós imaginemos que isso não acontece, não acontecerá, e por mais que aparente a prevalência do mal, o bem sempre prevalecerá. Então não adianta a gente pagar o mal com o bem, com o mal. A gente tem que pagar o mal com o bem. Não adianta a gente pagar consoante ao que as pessoas nos fazem, mas nós temos que pagar consoante aquilo que nós temos dentro de nós. E isso que nós temos dentro de nós é que trará a vitória que nós precisamos, é que trará a resposta que nós precisamos. Então, Paulo disse a respeito da invencibilidade do bem, no versículo 29, nessa primeira fase aqui da nossa reflexão, penso que Paulo estava falando sobre a vingança. Ele disse dessa maneira, versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, Paulo está chamando a atenção aqui para a invencibilidade do bem sobre a vingança. O que Paulo estava querendo nos mostrar aqui? Três coisas ficam bem claras nesse versículo aqui. Deus chama para ele a responsabilidade. A primeira questão aqui é que Deus mostra que está com ele a questão. A questão já foi entregue para ele. Então ele vai praticar a vingança necessária. Por que o Senhor chama para ele? Deus chama para ele porque ele diz aqui: minha é a vingança, eu o recompensarei. Então, nós temos que aprender a deixar com o Senhor. Deixar com Ele. Deixa com Ele que Ele vai resolver. Ele trata, Ele cuida disso aí. Em primeiro lugar. Então, a vingança, quando ela tiver que acontecer, a gente tem que saber que tem que partir do Senhor. Se tiver alguma coisa para vingar, é o Senhor que vai fazer. A segunda questão que fica bem clara aqui, que o bem prevalecerá sempre sobre a vingança, é que a ira deve ficar no lugar certo. Será que tem um lugar certo para a ira? Tem. O apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz aqui: dai lugar à ira. Efésios 4:26. Dai lugar à ira. Quer dizer, eu tenho que saber que o bem prevalecerá sobre o mal. Eu não tenho que pagar o mal com o mal, mas eu tenho que pagar o mal com o bem. E outra coisa que eu tenho que saber, que a ira vai ficar no lugar certo. Ele disse aqui: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Por que a ira tinha que ocupar o lugar certo? Porque nós temos o direito de nos irarmos, só que nós não temos o direito de pecar. Todos nós temos o direito de ficar irado com qualquer que seja a situação, mas não podemos pecar. Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, a ira pode ocupar o seu lugar, o seu espaço nas nossas vidas, mas ela não pode e não deve provocar em nós culpabilidade.
ela não deve provocar em nós nenhum motivo de pecado. Então, essa é a segunda questão da invencibilidade do bem sobre a vingança. Eu tenho que dar lugar à ira e deixar que a ira por si só seja resolvida. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Também ela não pode ser duradoura. A ira é uma coisa rápida. A ira é uma coisa ligeira. Agora, a terceira questão que o bem sempre prevalecerá, ele é invencível sobre a vingança, é que demonstra que sentimentos tão estridentes, coisas devem ficar o mais longe possível do bem. Então aquela pessoa que está com o coração carregado assim de ira, de rancor, ela não pode começar a querer vingar-se dos outros dizendo palavras tão pesadas, tipo, vou te entregar nas mãos de Deus, você vai ver o Deus que eu tenho, você vai ver o Deus que eu sirvo, olha, você vai ver, você vai pedir, eu vou fazer uma oração, vou pedir a justiça de Deus, você vai ver, eu vou pedir a justiça de Deus, você vai ver o Deus que eu sirvo, o que ele faz com as pessoas quando eu peço a justiça. Isso é uma demonstração clara e inequívoca dos sentimentos estridentes que nós carregamos dentro de nós. E isso não pode acontecer, queridos, porque a vingança deve ser sempre do Senhor. É o Senhor que deve tomar conta dessa parte. Essa é a nossa primeira parte da reflexão da invencibilidade do bem. O bem é invencível sempre. Você vai sair para uma batalha, você vai sair para um diálogo, você vai sair para uma conversa, sabendo que sempre o bem prevalecerá. Não use sutilezas, não use vinganças, não use ardis, não use armadilhas, porque as armadilhas não são do bem, as armadilhas são do mal, as sutilezas, os ardis, as artimanhas, as articulações que nós fazemos, muitas vezes carregadas de experiência e condições humanas, muitas vezes tudo isso está fazendo parte daquela pessoa do mal. Mas como nós não somos do mal, nós somos do bem, então nós vamos acreditar que sempre o bem prevalecerá. Se você deixar um joinha aí, se você curtir ou dividir essa reflexão nossa com mais alguém, eu vou ficar muito feliz. Que o Senhor te abençoe. Nós voltamos com a segunda e a terceira parte da invencibilidade do bem.